Oh, agora tá valendo. Boa tarde, pessoal. Eu sei que esse horário agora é aquele horário que a gente volta um pouquinho cansado, né? Almoço bate. E eu venho para falar de arquitetura hexagonal. Eu não ajudo. Mas eu prometo que eu vou tentar trazer uma parada um pouquinho diferente. Vou fazer vocês pensarem. Aí quem pensa não dá sono. Então eu vou tentar tirar o sono de vocês um pouco. Então vamos lá. Quem não me conhece, eu sou o Cássio Botaro, e já adiantando a piadinha, Botaro Cássio hoje para falar de arquitetura hexagonal. Eu pretendo mostrar aqui uma análise um pouco mais detalhada e a ideia é dar um olhar meu sobre as peculiaridades do padrão. E o próprio post original do Alastair Coburn, ele tem algumas discussões em cima dele. Se vocês virem esse padrão, ele foi revisto várias vezes, o nome foi trocado, algumas coisas ele propõe depois que ele mesmo revisa depois de um tempo. E é isso que eu quero mostrar e trazer para vocês virem e discutirem. Algumas coisas legais que eu tentei colocar é um exemplo um pouco prático e questionamentos. E aí vocês devem falar, não, eu vim aqui para chegar lá e vou fazer a minha arquitetura hexagonal. Talvez eu vou causar mais dúvidas do que realmente respostas. E aí eu quero começar perguntando para vocês, quem aqui já ouviu aquela piadinha do papagaio que aprendeu a falar depende e virou sênior? Ou então tem uma outra. Além do papagaio que aprendeu a falar depende e vira sênior, tem uma outra piadinha bem legal, que é o que aprende a falar vamos para daily e vira Scrum Master. Só que tem mais um papagaio que talvez vocês não conheçam, que é aquele papagaio que aprende a criar uma pasta de infraestrutura, uma de domínio, e fala que ele é um arquiteto de software. Essa palestra ela tem um motivacional que é o seguinte. Eu via muitos artigos, muita gente falando sobre arquitetura, e toda vez que eu olhava para aquilo, as pessoas começavam a confundir arquitetura hexagonal com DDD, com arquitetura limpa, e começava a fazer aquela sopa, começava a misturar tudo. E, para complicar ainda mais, eu fiz essa piadinha do papagaio, não é à toa. Eu via muitas pessoas pegavam projetos, colocavam pastinha de domínio, uma pasta de infraestrutura, algumas outras pastas que são padrão, e chamava lá, agora estou fazendo uma arquitetura. Ok. Como eu disse, essa é a motivação. Os slides eles são baseados no post original do Alastair Coburn. Tá? Os questionamentos, as propostas, as coisas que estão aqui são muito replicados do post, inclusive as imagens que estão aqui. Não foi eu que tive o descuido de colocar uma imagem serrilhada, tá? Porque a imagem é original do post, eu quis manter para fazer esse vínculo entre o post original e a apresentação. Tá? Voltando um pouco sobre mim, porque eu acho que nem tem slide sobre isso. Eu sou o Cássio, eu estou na comunidade aí tem um tempinho. Minha primeira Python Brasil foi em 2012. Aqui a Python Sudeste, eu estou muito feliz agora de poder voltar. Eu já fui keynote na Python Sudeste há uns anos atrás, acho que 2018. Foi um pouco antes da pandemia. E é legal voltar, conseguir palestrar aí de novo. Tá? E agora eu estou em São Paulo. Eu trabalho para o Magalu Cloud, acho que deu para ver a camisa. Eu sou engenheiro de software especialista lá. Eu estou no time de BSS. Para quem não vai entender o que é BSS, eu estou no time que faz a cobrança. Tá? É muito mais do que isso, mas eu acho que resumidamente eu estou no time que faz a cobrança. E temos vagas. Quem quiser conversar depois, é só me chamar. Quiser saber sobre a empresa ou sobre as vagas. Beleza. O que eu vou falar hoje? Tá? Eu não poderia deixar de fazer um nivelamento de conhecimento, porque eu entendo que nem todo mundo que está aqui na sala tem o conhecimento um pouco mais aprofundado sobre as coisas que eu vou falar. Então, por isso, eu vou começar explicando o padrão adaptador, que é um padrão que vai ser necessário para entendimento até o final da palestra. Depois, a arquitetura hexagonal, ela é um padrão. E assim como os padrões do livro do Goff, quem não conhece o Gang of Four, aquele livro, eles são apresentados com intenção, motivação, solução e uso.
E a arquitetura hexagonal, no post do Alasdair Coburn, ela também é apresentada assim. E eu vou por essa linha. Depois que a gente passar por ela, eu vou mostrar um exemplo simples de como que a gente pode fazer isso no Python. Eu vou trazer algumas discussões interessantes sobre dependências configuráveis e a assimetria que existe nessa arquitetura. Existe uma assimetria direita e esquerda. Daqui a pouco eu explico direitinho sobre o que é isso. E uma parte que todo mundo fica curioso, que é como que é isso no Django, FastAPI ou outras ferramentas, no modelo MVC ou coisas assim. Então, a ideia é trazer sobre isso. Mas começando, vamos nivelar conhecimento aqui, tá? Quem aqui já ouviu falar sobre essa arquitetura hexagonal? Quem aqui utiliza mesmo em software a arquitetura hexagonal? Não, você pode levantar a mão, River. Pelo que você me contou, você usa. Você só não sabia o nome. É engraçado isso. E vocês vão ver que ela é mais simples do que parece. As pessoas complicam para vender curso e não é bem assim, sabe? Vocês vão ver que ela é um pouco mais simples do que parece. Quem aqui já viu o livro do Gang of Four sobre padrões e já leu, já pegou os padrões? Principalmente o adaptador, padrão de adaptador. Beleza? Então, acho que eu escolhi bem. Eu vejo que tem pessoas que não levantaram a mão, não sabem como funciona. Eu vou começar por aí, tá? Vou fazer um nivelamento de conhecimento para que todo mundo possa estar na mesma página. Mas aí eu venho com um disclaimer, tá? Esse livro do Goff, ele é um livro um pouco antigo. E o Python te dá muitos recursos, a linguagem em si te dá muitos recursos que acabam tornando aqueles padrões ou muito fáceis ou já presentes na linguagem, ou nem necessários, tá? Existe um ponto que, às vezes, o padrão continua ali. É o caso do iterador. Só que aí o Python já modifica e torna aquilo tão mais simples que não precisa ter toda aquela... todo o mecanismo, toda interface, classes e outras coisas. Mas entendam que, e aí já fica até a dica para quem está começando a estudar, tá? Os padrões, e isso até... tem pessoas que acham até controverso, acham que não precisa estudar todos os padrões, mas não é bem assim. Até porque muitos dos padrões ainda estão lá e ajudam em comunicação às vezes. Você vai falar alguma coisa, eu quero iterar sobre esse objeto, eu quero percorrer, eu preciso montar estratégias, sabe? Pode ser que a gente não implemente exatamente como está no livro, mas repara que essa comunicação, essa linguagem ubíqua que existe, ainda está lá. Então, eu quero começar a nivelar todo mundo. Linguagem ubíqua, já começando a nivelar todo mundo. É uma linguagem comum, é um jeito de eu falo A, você fala B, mas a gente está falando a mesma coisa. Isso é a linguagem ubíqua, a gente está falando, a gente procurar um termo igual. Então, eu estou falando A, você está falando B, a gente acha um C, que é comum para nós dois. Começando sobre o padrão, e lembrando que o livro ele é muito focado em orientação a objeto, tá? Então, é bom esse disclaimer. A ideia eu quero converter... o motivador dessa classe eu tenho duas classes ou funções que eu preciso uma comunicar com a outra, mas elas não falam a mesma língua. Ou seja, os parâmetros delas não vão estar os mesmos, tá? Mas eu preciso integrar uma com a outra. Como que eu posso fazer isso? A API, e aí já fica até uma dica. Quando eu estiver falando de API, eu não estou falando de API web, tá? Quando eu falar de API, eu estou falando de interface mesmo, é a maneira com que se comunica. E aí, a ideia eu quero pegar uma classe para que ela seja compatível com a interface esperada por uma outra classe. Então, se uma outra classe espera receber A, B e C, eu vou converter o que eu mando para A, B e C. Então, um exemplo que eu gosto de fazer é com a tomada. Você tem uma tomada de 3 pinos, mas aqui é só 2 pinos. Como é que eu faço? Eu ponho um adaptador no meio. O que ele vai fazer? Ele vai converter a minha interface de 3 pinos para 2 pinos. A ideia é fazer isso só que no meio de código. Espero que vocês tenham entendido. Esse é o padrão adaptador. A ideia é ter uma colaboração entre as classes, tá?
Daqui a pouco vai fazer sentido porque que isso é tão necessário para entender as portas e adaptadores, até porque o adaptador está no nome. Então, E aqui vem o primeiro ponto. A gente normalmente escuta falar arquitetura hexagonal, arquitetura hexagonal. Aí você chega no post, ele está lá como nome alternativo à arquitetura hexagonal. Isso se dá porque o Alistair Cockburn, em algum momento, ele percebeu uma assimetria direita-esquerda que a gente vai discutir aqui, entre outras coisas, e ele decidiu que o nome do padrão poderia ser portas e adaptadores, em vez de arquitetura hexagonal, porque o hexágono ele tem uma coisa ali nele, vocês vão ver, a gente vai discutir ainda sobre ele. E aí faz o portas e adaptadores. Mas vocês vão encontrar também com o nome portas e adaptadores, arquitetura hexagonal, enfim. Qual é a intenção que esse padrão se propõe? Ele tem a intenção de fazer o quê? Tá? Do mesmo jeito que o padrão de adaptador era adaptar uma interface com outra para gerar uma colaboração, a intenção da portas e adaptadores é permitir que uma aplicação, aqui eu disse que ia ficar serrilhado, me desculpem por isso, como eu disse, essa imagem é original, é permitir que uma aplicação ela seja igualmente, e aí destaca aqui, conduzida por utilizadores, programas, testes automatizados ou scripts em lote. Então você imagina o seguinte, eu fiz ali a resolução do meu problema, que faz, sei lá, um cálculo qualquer. Mas aí, de repente, deu um erro em produção, eu preciso mexer naquilo. Ou eu quero transformar aquilo em uma execução em lote, ou um script, uma CLI. Como que eu consigo fazer isso? Então, essa ideia de quem conduz a minha aplicação é uma das intenções. Eu quero que eu consiga conduzir a minha aplicação por diferentes condutores. Sejam eles uma aplicação, pode ser, por exemplo, uma aplicação mobile, pode ser o próprio teste, a sua suíte de teste. A gente não costuma pensar a suíte de teste como um condutor das funções, mas ela é. Porque se você parar para pensar, você está colocando ela para chamar os métodos. E que seja desenvolvida e testada isoladamente dos seus eventuais dispositivos e bases de dados em tempo de execução. Então, do mesmo jeito que eu quero que o condutor conduza a minha aplicação, eu quero que a minha aplicação ela utilize eventuais dispositivos, externos, isoladamente. Como assim isoladamente? Eu quero que a minha aplicação, que precisa pegar algum dado no banco, ela seja isolada do banco, a ponto de eu pegar e conseguir colocar um mock aqui, ou um fake, ou qualquer outro tipo de dublê. Tá? Então, essa é a intenção. A intenção é conseguir fazer eu preciso conduzir ou ser conduzido de maneira isolada. Tá? E qual que foi o maior motivador para que ele escrevesse esse padrão? Tá? E aí eu estou dizendo o Alistair. A principal está lá em cima e está grande. A infiltração da lógica de negócios no código da interface do utilizador. Então, a gente vai ter 3 probleminhas que eu isolei aqui, que é testes automatizados de forma simples. Por quê? Imagina que a minha aplicação, na hora de testar, eu tenho um botão que eu preciso que seja renderizado, eu preciso que esse botão esteja na posição correta para eu conseguir clicar ou qualquer outro tipo de coisa. Estamos pensando do lado de quem vai utilizar a aplicação. Tá? Então, essa é uma das motivações. Eu quero conseguir fazer isso. Tá? Parte da lógica que precisa ser testada, ela não pode depender desses pormenores visuais. Frequentemente, tamanho de botão, campo, essas coisas. A mudança do condutor do programa. Como assim a mudança do condutor do programa? Como eu disse que a intenção é eu conseguir trocar, eu preciso, por exemplo, que a minha suíte de testes consiga chamar a minha lógica. Tá? Do mesmo jeito que o meu controller ou a minha view para os Djangos consiga controlar a minha aplicação, eu tenho que ter essa... É difícil que o programa seja conduzido por outro programa. Quando isso se torna atrativo. Por exemplo, a utilização do sistema orientado por humanos para um sistema de execução em lote. Na hora que eu quero trocar, isso é difícil, se não tiver essa separação, esse isolamento. Tá? E, por fim, a outra motivação é a lógica da aplicação
estar ligada ao serviço externo. Como eu disse, você tem ali serviço, eu dei o exemplo do banco, mas poderia ser uma fila ou qualquer outra coisa externa. E aí, normalmente, a gente tem uma lógica atrelada a ela. E aí isso pode ser problemático. O serviço externo, por exemplo, fica inoperável. Às vezes eu não consigo ter um banco local ou qualquer outra coisa, simular aquilo de forma local de maneira fácil. E aí eu paro de programar porque eu não tenho. Tipo, aquilo não está funcionando ou coisa assim, tá? Enfim, isso que motivou para que fosse colocado, para que fosse criado esse padrão, tá? E aí a gente cai na solução. Como é que a gente resolve esse problema? E aí a solução foi: aqui vem o porquê das palavras portas e adaptadores. A aplicação, ela vai se comunicar através de portas com serviços externos, com agentes externos, e a palavra porta, nesse caso, ela tem um contexto de evocar o pensamento de porta, de sistema operacional, tá? Onde qualquer dispositivo que adira, no sentido de aderir aos protocolos de uma porta, pode ser ligado a ela. Então, a ideia é que, vamos pegar uma parte um pouco mais prática aqui. Eu tenho aqui o lado da aplicação, a interface, de novo, não é API no sentido API web, tá? Eu tenho uma interface de comunicação de input de dados. Essa interface é a minha porta por onde eu posso plugar agentes externos. Quais são esses agentes externos? Pode ser uma aplicação ou qualquer outro dispositivo, a suíte de teste ou coisas assim, tá? E aí, como que eu faço isso? Através de um adaptador. Por isso o padrão é importante. O padrão é importante aqui para eu pegar o que entrar, vamos supor uma requisição web, eu vou fazer a adaptação dessa requisição web que eu recebi para ela se comunicar com a minha aplicação, do jeito que a minha aplicação se comunica. Da mesma forma, eu posso ter aqui a GUI, tá vendo? Uma interface gráfica, que também se comunica. Eu vou pegar, vamos supor que é um botão, é um forms, alguma coisa, eu vou converter isso, eu adapto isso para a mesma comunicação, para a mesma API da minha aplicação. E aí a gente já falou, portas, adaptadores, e para cada dispositivo externo, existe um adaptador que converte a definição da API para os sinais necessários a esse dispositivo. E quando eu estou falando de conversão, eu bati um pouco na tecla do lado de cá, mas a gente tem um segundo lado, que é o lado de cá. Por exemplo, aqui eu tenho a interface do banco de dados. E essa porta de interface com o banco de dados, eu posso ter... Está ali, vocês estão vendo que tem um banco de dados. Então, eu tenho o adaptador e eu tenho aqui um banco em memória mock, só para teste. Que também os dois têm a mesma porta. Os dois se comunicam e falam o mesmo protocolo. Tá? E aqui vem um caso muito legal. Use Case Boundary. Como assim? A ideia é que seu caso de uso, ou seja, suas regras de negócio, elas estão aqui, na aplicação. Você não vai deixar elas transbordarem para o lado de cá. Você não vai ter lógica de negócio, aquela validação, aquela coisa que não pode... eu quero validar um campo ou uma regra, essa regra não vai vir para o banco, essa regra não vai vir para a aplicação. Ela vai estar aqui. Por isso ele fala que isso daqui é a fronteira, é a fronteira do seu caso de uso, ou seja, é a fronteira das suas regras de negócio, tá? Um uso prático, ali estava um uso, mas não era bem um uso tão prático. Vamos pegar um exemplo, tá? Esse exemplo eu tirei do post mesmo, e que é um serviço meteorológico que alerta sobre terremotos, tornados, incêndios e inundações. E ele notifica as pessoas através do seu telefone ou os atendedores de chamada, tá? Ou um e-mail. E você tem, olha só que legal aqui, você tem 4 portas, vários adaptadores, tá? Então, é uma aplicação com 4 portas, vários adaptadores. E, repara só, o trigger de dado, ou seja, o gatilho de dado, ele está sendo feito ou via HTTP, ou o teste, eu consigo trigar a minha aplicação utilizando a suíte de testes, ou através de um fio, através de sensores. Sensores mandam dados, a minha aplicação lê isso.
Então, a minha aplicação ela tem as regras de negócio. Da mesma forma, eu tenho uma outra porta. Algumas pessoas podem estar olhando e já começar a olhar. Espera aí, tem uma coisa estranha. Do lado de cá, eu estou falando muito de quem utiliza a aplicação, quem conduz a aplicação. E desse lado de cá, eu estou colocando quem vai ser utilizado pela aplicação. E se vocês separarem as portas e pensarem nas portas como interfaces, o lado de cá, ele precisa conhecer a interface para poder se comunicar. E esse lado de cá, na verdade, quem tem que conhecer a interface é a minha aplicação. Esse aqui eu só vou... imagina que os adaptadores do lado de cá, eles precisam implementar o protocolo aqui. Então, isso daí a gente vai discutir um pouquinho a fundo daqui a pouco, tá? É isso o que tornou, o que foi motivacional para chamar de portas e adaptadores e não manter o hexágono. Porque você vai ver que o hexágono ele tem uma assimetria nele por conta disso. Mas a gente já chega lá. Voltando às portas, eu tenho a porta de notificação, que ela é o quê? Eu posso ter um adaptador para chamadas telefônicas, um adaptador para e-mail e um adaptador mock. Mock entenda como um dublê, não necessariamente um mock. Não necessariamente precisava ser um mock no sentido de ser um objeto que eu vou testar comportamento, mas poderia ser qualquer dublê ali, tá? Um fake, um spy, qualquer coisa assim. E o banco, novamente, está aqui o meu banco. Mas eu tenho também um mock para eu poder. Então, vocês reparam que eu consigo... Eu quero escrever um teste, eu posso testar toda a lógica da minha aplicação, colocando um adaptador aqui, colocando um adaptador de mock, ou seja, eu não preciso ter nenhum acesso externo. Eu não preciso estar utilizando nada externo. Da mesma maneira, eu poderia trocar o administrador, ou, no momento que eu quiser fazer algo mais integrado, eu posso simplesmente vir aqui e trocar. Porque as peças são cambiáveis, elas são trocáveis, elas são... Eu posso fazer essa troca dos adaptadores. Vamos pegar um exemplo. Agora eu vou dar uma pausinha nos slides, tá? Quem quiser ver o exemplo, ele já está disponível. Se abrir, se a internet ajudar, abriu, ufa. Tem um repositório, Cássio Botaro /PySmallerWebHexagon. Ela é baseada na versão em Ruby, feita pelo próprio Alastair Coburn, tá? E aí eu vou fazer uma troca rápida só para mostrar o código aqui. Eu vou mostrar o código local, mas é esse mesmo código que já está no GitHub, tá? E ela é uma ilustração simples da arquitetura hexagonal. E aqui começa um ponto onde veio... Como eu falei, o motivacional foi... Eu escutava muitas pessoas falando, vamos colocar os diretórios. Cara, coloca aí domain, coloca aí não sei o quê, estou fazendo arquitetura. E aí eu mostrei que eu consigo ter um repositório que não tem nem pacotes, ele é só um monte de arquivos, módulos Python, e que tem arquitetura hexagonal. Poderia ter feito em um único arquivo? Poderia. E ele ainda seria com arquitetura hexagonal. Preferi não fazê-lo, para legibilidade. Mas o ponto não é esse. O ponto é, arquitetura não é sobre estrutura de diretórios, tá? Lembrem disso. Eu tenho aqui, tá? Agora eu vou explicar um pouco. A minha aplicação, essa daqui é o application, daquele desenho que estava lá atrás. O que ela faz? Ela é muito simples. Ela tem o hater, que é para simular banco, mas eu não fiz ela com banco. Ela pega esse avaliador em disco ou no próprio código. Tem lá e a interface desse avaliador é um simples método de avaliação, tá? Repara que eu estou definindo a minha própria aplicação. Ela define quais são as portas. Isso aqui é uma porta, é o hater, tá? E aí o que eu faço esse daqui é o meu caso de uso, que é calcular um resultado a partir do rate. Você me dá um valor, eu avalio, a partir desse valor eu calculo um resultado. Só isso. É uma aplicação bem simples, porque ela tenta fazer só isso mesmo. Repara que aqui eu estou delegando para o meu avaliador a ação, eu mando para ele uma mensagem de avalia e eu passo um valor, ele vai me retornar o valor, o resultado, tá? E aí o haters, que eu chamei de haters, os avaliadores, você tem dois tipos. Um deles é aquele em código, ou seja, eu não preciso de ter nada externo. Eu tenho aqui simplesmente um valor definido, hard-coded, de 100. Por que 100? Não sei, é isso. E eu tenho outro que é em arquivo. Repara que
Ah, mas é em arquivo, é local, não tem problema. Na verdade, na verdade, sistemas de arquivos podem falhar. O arquivo pode não existir. Então, esse daqui já é uma coisa externa. Então, repara que não necessariamente eu quero testar se meu arquivo está lá, se o sistema de arquivo está funcionando. Esse cara pode ser muito bem utilizado. E no final, a minha lógica de negócio, que está aqui, ela roda com os dois. Eu posso trocar um pelo outro. Tá? Esse aqui está até complexo, né? Mas ele está pegando de arquivo, é um arquivo que tem algumas linhas. O que ele faz ele tem 2 valores de máximo e mínimo, e aí ele fala, se for entre esses 2 valores, eu jogo um valor aqui de rate, se não outro. Explicando de forma mais grosseira. E aqui vocês estão vendo o que eu chamei lá o que vocês podem ter visto como porta secundária, ou o que estava da direita, é aquilo que estava do lado de cá, sendo utilizado pela aplicação, tá? Mas aí você deve estar me perguntando, e quem chama a aplicação? Cadê? Um adaptador web. Nesse caso, eu escolhi fazer um modelo um pouco mais orientado a objeto. Não reclamem comigo sobre isso. Eu sei que tem maneiras pythônicas que poderiam ter sido feitas aqui, mas é porque eu queria mostrar ele orientado a objeto. Então, a ideia é que eu tenho esse adaptador, que ele vai receber a minha aplicação, ele vai fazer a adaptação da minha... repara que eu faço a adaptação do que vier via web para a minha aplicação. Então, ele conduz a minha aplicação, tá? E aí ele usa o Jinja para gerar uma template. Então, essa parte mais do como que o framework funciona, eu vou pular, não é tão necessária. Esse daqui é o meu controlador, o meu view, ou seja lá o nome que você queira dar. Ele recebe uma requisição, retorna uma resposta, mas repara que, por fim, o que ele está fazendo converte aquele valor que ele recebeu, ele está fazendo a adaptação, ele está adaptando o que ele recebeu via requisição web, conduzindo a minha aplicação, tá vendo aqui, ó, self app, para calcular o resultado. E a partir do momento que a minha aplicação devolve o resultado, eu quero mostrar isso num formato de template. Então, eu volto de novo, usando uma porta, adapto o meu valor para que ele seja exibido no formato de template. E aí, por fim, esse call aí, vocês não precisa, não é nada relevante, é só porque eu consigo usar esse objeto chamando direto, passando o JUnit. Enfim, é só isso. Então, esse é o adaptador para que eu consiga conduzir a minha aplicação. E aí a gente vai ver o teste. E no teste, que nem eu falei, é aquilo que a gente normalmente não para pensar, que é o seguinte. O teste está conduzindo a minha aplicação. Repara só. Ele está criando a minha aplicação. Nesse caso, eu escolhi o hater em código. Tá? Aí eu testo essa parte de código. Os testes estão tudo junto, poderia estar em arquivos separados, cada um relacionado a alguma coisa, mas era só para mostrar mesmo. Então eu tenho primeiro o teste do em código, para ver se está calculando certinho. Depois o meu adaptador da porta secundária em arquivo, para ver se o valor estava certo. Tá? E por fim, eu mostro como que o meu teste conduz, ao invés de ele conduzir a aplicação, nesse caso aqui, ele se integra à minha aplicação web e já está testando se a minha requisição web foi feita. Foi feita e conduzida, se ela conduziu a minha aplicação de forma correta. Mas entendam que aqui eu já tenho uma integração. Ela está feita via FastAPI, daqui a pouco eu vou mostrar a FastAPI, tá? Mas é isso. Esses são os testes. Agora a gente pode voltar. A gente pegou um pouco do exemplo. Vamos trazer mais discussão para isso aqui, tá? Beleza, se apresentou, resolveu o problema, eu tenho a aplicação, eu tenho as portas, os adaptadores, e aí vamos cair nas notas, né? Aquelas coisas que a gente tem. Primeira coisa deixa eu até voltar a levantar, agora eu vou falar de slide, né? Deixa eu levantar. A primeira coisa é dependências configuráveis. E de novo, agora eu conto com a colaboração, até para acordar todo mundo. Quem aqui já ouviu falar sobre injeção de dependência e inversão de controle? Legal. Legal. O que acontece? O Coburn, nesse artigo dele, ele propõe a utilização... ele fala sobre dependências configuráveis.
Aí você pergunta, o que é isso? É só um outro nome, porque, de acordo com ele, e se vocês me ouvirem falar durante a palestra sobre as dependências configuráveis, eu estou falando, na verdade, de inversão de controle e injeção de dependência, é só porque, qual que é o racional por trás de mudar o nome? É que a inversão de controle, ela vai muito do, você fez errado, volta e inverte. Mas se a pessoa já fizer certo desde o começo, você não precisa inverter. Por isso ele argumenta contra esse nome de inversão. Porque, em vez de você fazer a inversão, por que você já não faz certo da primeira vez? E o segundo é a injeção de dependência. E o argumento utilizado é o seguinte. Isso é uma ação. A injeção de algo é uma ação e não um padrão. E não a maneira de construir aquilo. Então, a proposta dele é... Vamos chamar de dependências configuráveis. Porque é o que realmente é. É uma dependência que eu tenho e que eu consigo configurar ela antes de eu passar, propriamente dito. Um segundo ponto, que a gente vai ver no artigo e vai aparecer. Lembra que eu falei lá atrás sobre a assimetria que a gente tem, direita e esquerda? Direita quem conduz, esquerda quem é conduzido pela minha aplicação. Portas, adaptadores? Tá todo mundo? Tá tranquilo? Aqui vai vir um outro termo que também é usado, direita e esquerda, ou primário, secundário, é a mesma coisa, que é o seguinte, o ator primário é quem conduz a aplicação, por isso eu reforcei, ela tira do estado de repouso para executar uma das funções. E o secundário é um ator, que a aplicação dirige, ou seja, quem conduz, quem é conduzido, para obter as respostas, quer para simplesmente notificar. A distinção entre primário e secundário reside em quem desencadeia ou é responsável pela conversação. Normalmente, a gente desenha o primário do lado direito, o secundário do lado esquerdo, por isso essa assimetria. E aí, como eu disse, por causa dessa assimetria, tá? E a gente tem, normalmente os desenhos, os primários são à direita, esquerda a gente tem os secundários. Normalmente tem essa questão do lado inferior e superior e inferior, mas enfim, o mais importante é o lado. E por causa dessa assimetria que foi proposta a troca do nome para portas e adaptadores. Porque realmente o que tem de um lado não é exatamente igual ao outro. Aí o hexágono eu acho que ia ficar meio torto, né? Enfim, aí vocês me perguntam, mas e como que é isso no Django? Deu trabalho e 3 dias de discussões em bar. Eu tenho, desde que eu cheguei aqui, eu tenho discutido com pessoas que trabalham com Django. Eu falei, eu não trabalho com Django, atualmente eu até trabalho com Go, mas eu continuo fazendo minhas coisas em Python. E aí eu falei, gente, mas então, vamos conversar sobre como que isso é feito no Django ali? Então, é complicado. É complicado. Tipicamente, o acesso, e aí agora vocês já têm o conceito da porta primária e secundária, eu acho que vai facilitar para explicar. Tipicamente, a entrada de dados, ou seja, a nossa view, que vai receber os dados, ela se comunica direto com o banco, porque normalmente a galera simplesmente vai lá, pega o model, tá? E dá nome do objeto, .objects.all, e faz uma consulta no banco. Alguns casos, eu vejo que as pessoas separam numa camada de serviço. Então, a view chama uma camada de serviço, que por sua vez faz essa chamada que por sua vez vai fazer essa chamada da model, tá? Só que ainda assim é difícil. É difícil para você ter essa dependência configurável. É difícil porque é difícil você ter instâncias ali para você ir passar para frente. Isso eu bati muita cabeça e aí eu caí até num ponto, que foi o seguinte, o ORM, ele é uma abstração da porta secundária? E aí pensando do lado de lá, eu vou deixar vocês dormirem com essa. Eu não vou dar a minha opinião sobre isso, mas aí eu cheguei nesse ponto e eu fiz o exemplo usando o Django. Eu falei, vou fazer uma aplicaçãozinha e tal, só para mostrar. E aí eu volto aqui pro código.
Espera aí, acabou que a do FastAPI está na frente, mas vamos para a do Django. Primeiro que eu tive que omitir tudo, porque o Django tem 10 arquivos, ele tem a estrutura dele extremamente opinativa sobre as coisas, e aí eu teria que abrir 10 arquivos para mostrar para vocês URLs e routers e outras coisas. Não, vamos focar só na view. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma view que está pegando rate, diferente do meu lá que eu fiz em código ou objeto, ou em arquivo. Aqui eu estou pegando um model, e eu quis exatamente para dar essa... Pô, e o model, e o ARM. Não reparem os avisos. Esses avisos é porque o PyWrite está ligado aqui. E como o Django usa muita coisa dinâmica, o PyWrite chega e fala, não, mas esse objeto não tem esse método, não tem esse... E aí ele fica acusando, mas tudo bem. A gente pode conviver com isso. Então o que ele faz? Ele vai pegar um rate pelo slug dele e pegar um valor, e aí novamente ele calcula o resultado pelo rate e o valor, tá? Gerando uma template para mim. Então essa parte está igual. Mas reparem que, primeiro, se você pegar o teste, eu até esqueci de abrir o teste, deixa eu abrir o teste do Django, Hexagon teste. O teste do Django, eu estou tendo que, eu não tenho a minha aplicação. Repara que eu preciso de ter a minha parte web para eu chamar o método e pedir uma resposta. Tá? E eu, inclusive, tive que fazer o setup do banco nesse caso, porque ele não está isolado à parte secundária. Tá? Esse exemplo do Django, eu quis para trazer exatamente isso, para a gente ter essa visão de porta primária e porta secundária, e o quanto você programando o Django, o comum aqui, que essa daqui é uma aplicação bem... É o que a gente mais vê, o quanto ele complica para ter esse hexagonal, essas portas, essa separação, tá? Beleza, vão dormir com a pergunta aí, ou quem quiser depois no corredor trazer a resposta para mim, vou ficar grato. Na verdade, eu tenho já minha opinião, mas eu vou deixar isso no bar, quem quiser saber, depois me chama para o bar. Vamos passar para o exemplo de FastAPI, então. O exemplo de FastAPI tem uma coisa que é injeção de dependência através do depends. Tá? E aí, o que acontece? Aquilo é uma implementação de porta secundária. Eu consigo falar para ele, implementação comum, tá? Não estou falando que todo mundo implementa assim, mas o que acontece? Se eu botar um depends e falar que eu quero uma sessão do banco, eu consigo dar um override, override mesmo, depois eu tiro essa conexão, que era real do banco, e ponho uma conexão falsa. Eu consigo, porta secundária, agora eu consigo ter uma adaptação daquilo e trocar o lado secundário. Mas o meu lado primário ainda se mantém o mesmo. Eu não tenho uma separação do meu controller. Isso, estou falando inclusive, de todo o tutorial e tudo que está lá na própria documentação do FastAPI, tá? Você não tem essa separação entre o que está chegando de requisição e a sua execução das suas regras de negócio, tá? Assim como o Django, uma camada pode ser feita para separar e tentar fazer essas portas primárias e secundárias. Tá? Eu vou mostrar aqui o exemplo de como é que isso é feito. Esse daqui eu já preferi deixar o modelo FastAPI e não quis transformar em um objeto. Então, vocês estão vendo que eu tenho a minha função, um objeto de API do FastAPI, e aqui eu tenho o tal do depends. O que eu falo? Ele depende de um hater. Esse hater pode ser qualquer coisa. Então, esse hater pode ser ou em código ou outro. Aqui eu estou injetando a dependência direto no método, mas eu consigo fazer isso aqui na minha aplicação, tá? E aí ele vai estar disponível para todo mundo, para todos os endpoints. Aqui, necessariamente, eu escolhi só aqui. Posso colocar por router também, por roteador. Então, entendo que tem essa possibilidade. E aí aqui... Como no outro caso, o caso mais simples, eu estava usando a aplicação, eu deixei comentado aqui, que eu poderia também ter a aplicação aqui. E aí deixar ele conduzir a aplicação, ao invés de tentar conduzir diretamente o meu banco. Ou qualquer outra coisa aqui. Tá? Eu coloco a aplicação fica responsável por instanciar o meu... ficar atrelado ao hater, tá? Então, voltando para os slides, deixa eu apresentar.
Ele demora um pouquinho, isso aqui dá para fazer slide muito grande. Para finalizar, então, eu mostrei as portas, os adaptadores. Eu quero finalizar com uma frase que é tirada também lá do post, que é o seguinte: a sua mudança no design, ela consistiu em arquitetar as interfaces do sistema por objetivo e não por tecnologia, e em fazer com que as tecnologias fossem substituíveis em todos os lados por adaptadores. Essa frase eu gostei, eu decidi destacá-la, porque ela é um sumário, um resumo do que é arquitetura hexagonal. É isso, é sobre você ter interfaces por objetivo, por aquilo que você quer fazer. Você quer notificar alguém? Não importa por onde. Você quer receber o seu dado? Não importa por onde. E aí vem, não confunda com DDD, eu vou arrepender de falar isso talvez, mas é que aqui você vai focar na parte que não é complexidade acidental do seu código. Você vai focar exatamente no problema que você quer resolver. Tá? Esse é um termo, essa complexidade acidental. O Evans que traz isso. Eu não queria falar só porque aí, lá atrás eu fiz a crítica, né? Pô, aí a galera confunde DDD e tudo mais. Mas é porque a realidade é essa. A gente tenta tirar essas coisas que são externas. Não foca na tecnologia, foca em resolver o problema. É isso, pessoal. Como eu disse, eu sou Cássio Bottar em todas as redes sociais que eu estou. Se você não me achar lá é porque eu não estou naquela rede social. Espero que vocês tenham aprendido algo hoje, algo novo. E tem tempo para pergunta, né? Então é isso. Valeu. Eu ia perguntar que tema que você está usando no Vim. Não, tô brincando. Ou eu te falar que eu não sei. Não precisa não. É o Andark. Cara, eu ia te perguntar, por acaso, você passou por um livro chamado Advanced Patterns in Python? Porque eu acho que eles têm, assim, implementações muito boas de arquitetura hexagonal. Pelo menos foi do que eu entendi, assim, lendo o livro. Acho que sobre a questão do ORM. ORMs em geral, eu vou dizer que a resposta é depende, mas em específico do Django é não. Né? Se você pegar, por exemplo, o SQL Alchemy, ou SQL Alchemy, ele te apresenta maneiras diferentes de você declarar suas tabelas. Né? Então, você pode declarar como se fosse um model do Django, ou você pode declarar, quase que um adapter, e aí ele faz esse meio de campo de traduzir o que você declarou. Ele tem o Carry Builder e ele tem um model. E ele tem, eu esqueço também o nome dos padrões. Assim. É uma coisa que o Martin Fowler até tem no site dele, assim, esses padrões dos bancos e tal. E aí a pergunta que eu queria te trazer é, você já chegou a implementar isso praticamente, esse tipo de arquitetura em alguma aplicação? E quais são os desafios que você encontra perante outros desenvolvedores que possuem, entre aspas, assim, escolas diferentes de testagem? Muito boa pergunta. Vamos começar primeiro da parte que você já implementou isso. Sim. Lá no Labs, eu passei no Labs, saí e voltei. Então, eu tive um tempo lá. Lá no Labs, as aplicações, normalmente, elas tentam... Até porque a gente já passou por algumas migrações e tivemos que trocar ferramentas. Lá as aplicações, normalmente, a gente aplica o padrão. E é comum. Quase todas as aplicações lá utilizam. No sentido de, elas isolam. Você vai comunicar com o banco, você não comunica com o banco. É isolado. Vai comunicar com a fila, é isolado também. Então, sim, lá é tudo muito separadinho. Deixa eu tentar lembrar em outros lugares. Sim, também, não posso falar muito mais, mas sim. Na Amazon também é bem separadinho, é legal de ver. O código é bem bacana. E aí, você perguntou a segunda parte, era... E os na implementação... com outras pessoas e tal.
Aí eu vou trazer até um caso real. A gente estava implementando é praticamente um bot no Slack para um processo de design doc. E aí a pessoa submetia o design doc, meio que conversava com o bot ali para poder... Não é conversava, não é uma conversa, não é nada inteligente, é só... Cara, manda um formulário, na hora que a pessoa avisava que... revisei, ele avisava para a pessoa que revisou, enfim, só essa comunicação mesmo. Qual que foi o desafio aí? As pessoas não... têm dificuldade, principalmente no lado primário, de você entender a condução da aplicação. Tá? O lado secundário até é tranquilo, que a gente começa. Um dos desafios que a gente teve, por exemplo, tinha uma aplicação em TypeScript. É difícil. Interface TypeScript é uma mentira. Eu vou contar para vocês, é uma mentira. Porque na hora que transpila, ele não consegue transpilar para a direita. A gente tentou fazer umas coisas lá e não funcionou. Enfim, desculpa a crítica. Mas um dos desafios... Tirando esse da linguagem, o desafio maior é as pessoas entenderem essa parte da condução. E no final a gente deixava respingar essas regras de negócio para o lado do primário. E aí tinha muita coisa que era, tem um objeto Slack. Mas aí eu pegava, às vezes eu respondia já com uma coisa no formato do Slack. E, cara, aí é isso. Depois, se você quiser continuar a conversa no corredor, outros desafios. Teve aplicações que a gente já fez, tipo... Por exemplo, um Mingo, que a gente foi de dentro para fora, criando as integrações, depois fazendo os casos de uso e, por fim, criando a parte primária. E esse foi um caso de sucesso, não de dificuldade. Mas eu acho que complementa. Se alguém tiver mais perguntas, pode me fazer no corredor. É isso. Valeu, pessoal. Opa!